Começando aqui mais um jogo rápido, especial, eleições 2018, e hoje eu recebo Mário Ferreira, candidato a deputado federal pelo PT. Seja bem-vindo, Mário Ferreira. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos também ter aceito o nosso convite. E lembrando vocês que as perguntas são as mesmas para os candidatos em relação ao seu plano de governo, o seu plano de ação. E vai a primeira pergunta. E quem pode falar quem que é o Mário Ferreira, né? Você considera que as eleições no Brasil, de maneira como são promovidas e realizadas, significam de fato uma democracia? É uma democracia, Mário? Olha, é uma democracia representativa que no momento está suspensa. Porque em 2016, com o golpe que afastou a presidenta Dilma, legitimamente eleita, não se pode dizer que nós estamos num regime completamente democrático. Nós esperamos que o próximo processo eleitoral aconteça num ambiente democrático e possa restabelecer a democracia representativa plena no país, que embora seja muito recente e muito frágil ainda, é o melhor que temos. Então, ainda nem sempre é uma democracia. Na verdade, o Brasil, a democracia no Brasil, quando nós analisamos a história, nós vemos que nós temos períodos curtos de democracia que são quase sempre interrompidos por longos períodos de governos autoritários, não é? Que chegam ao poder por via não eleitoral, por via não democrática. Pegando a história recente, nós temos o episódio, por exemplo, de Getúlio Vargas, que durante um período governou de forma por uma ditadura. Depois nós tivemos um pequeno período de democracia, aí veio o golpe militar em 64, não é? E por 20 anos nós permanecemos num regime ditatorial, uma ditadura militar, onde alguns militares se alternaram no poder, sempre sem nenhuma participação popular. Restabelece a democracia, a Constituição de 88, né? Inicia-se a eleição de presidentes da República, nós temos a interrupção, embora não tenha havido um golpe no afastamento do Collor, e em seguida nós temos aí uma sequência de quase 20 anos de regime democrático, onde os presidentes da República são eleitos e governam e completam o mandato. Isso, infelizmente, foi interrompido em 2016, não é? Com o afastamento da presidenta Dilma. E nós esperamos que o primeiro processo eleitoral respeite a democracia, porque nós estamos vendo uma série de casuísmos também sendo aplicados pelo judiciário que podem, no meu modo de entender, interferir negativamente nas eleições. Muito bem. A segunda pergunta: qual que é o seu plano de governo como deputado, o seu plano de ação para a população aí? Olha, eu decidi ser candidato a deputado federal, primeiro por um apelo das lideranças do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, do senador Suplicy, de outras lideranças que compreendiam que para mudar, para melhorar o país, nós precisamos fazer uma alteração profunda no parlamento. E eu acredito nisso. Então o Partido dos Trabalhadores decidiu por ter candidaturas regionais, para tentar eleger o maior número possível de deputados e de senadores para a gente fazer as mudanças necessárias no Congresso Nacional. Eu aceitei ser candidato também por uma razão pessoal. Eu acredito que o centro dos problemas do Brasil está no Congresso Nacional. Se você pegar a crise brasileira, essa nossa mais longa e mais intensa crise econômica, política e social que nós estamos vivendo, ela tem origem no parlamento. Todos se lembram do que aconteceu logo após a eleição da presidenta Dilma,
o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, liderada pelo deputado Eduardo Cunha, não é? Que foi eleito pelos seus pares. Então, esse era o pensamento da maioria dos deputados. Não é? O Eduardo Cunha não é uma pessoa estranha ao ninho, ele é parte da maioria que existe hoje na Câmara dos Deputados. Ele começa a trabalhar intensamente para aprofundar a crise no Brasil, não é? Aprovando as pauta-bombas, dificultando o governo, e culmina naquele fatídico domingo, né, com aquele desfile de horrores, com parlamentares vestidos de verde e amarelo, dizendo as maiores impropriedades e justificando um golpe de Estado como se fosse uma coisa positiva para o país. Muito bem. Por que é que eu quero ser deputado e qual a minha pauta, é o que você me pergunta? Eu quero colocar o meu mandato a serviço da redução da desigualdade social. Porque eu acho que esse é o ponto central do Brasil. Um país onde 5% da população detém renda equivalente aos 95% mais pobres, quer dizer, 5% de muito ricos ficam com 95% com renda equivalente aos 95% mais pobres da população, tem alguma coisa errada. Não é? Um país onde distribuição de lucros e dividendos não paga imposto e onde o assalariado, a partir de um limite muito baixo, paga imposto, tem alguma coisa errada. E a desigualdade no Brasil tem várias causas, as causas são múltiplas, mas a grosso modo nós poderíamos classificar. Primeiro, os salários são baixos. Então a primeira coisa é trabalhar para mudar o atual modelo econômico. O modelo neoliberal que não deu certo em lugar nenhum do mundo e que levou o país a uma recessão profunda e a 14 milhões de desempregados. Então a primeira questão é trabalhar para mudar esse modelo econômico. Além disso, a segunda área de atuação que me parece também importante, além de recuperar o salário mínimo e emprego, recuperar investimentos, é a questão tributária. No Brasil, o nosso sistema tributário está invertido. É um sistema, ao invés de ser progressivo, ele é um sistema regressivo. Ele tributa muito quem ganha muito pouco e quase nada quem ganha muito. Nós precisamos mudar essa lógica. No Brasil, são tributados fortemente os serviços e os produtos, e a grande propriedade, o lucro financeiro, praticamente não pagam impostos. Então, uma reforma tributária, trabalhar nesse sentido, é outro desafio. A terceira área é a qualidade dos serviços públicos, porque quando você tem serviços públicos de péssima qualidade, como no Brasil, você, na verdade, é uma forma de você concentrar renda. Porque se o Estado não oferece à população mais carente serviços de boa qualidade, ela está tirando renda real da classe média e dos trabalhadores que, não tendo saúde boa, tem que pagar plano de saúde. Não tendo boas escolas, pagam escola para o filho. Isso tudo é redução de renda da classe trabalhadora e das camadas da classe média. Então, atuar na melhoria dos serviços, e aí nós temos um problema. O Congresso Nacional é o grande responsável pelas carências de serviços ruins que nós temos no Brasil. A emenda 95, que foi a primeira medida aprovada depois do golpe, né? Ela congelou recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a ciência e tecnologia, para tudo por 20 anos. Se não há investimento... Se não há investimento, você não melhora a qualidade, é óbvio. Ela só não mexeu na questão essencial do orçamento, que é o pagamento dos juros da dívida. 40% do orçamento federal são destinados de pronto para pagar juros da dívida. Quer dizer, arrochou-se todos, a classe média, os trabalhadores, as empresas, principalmente as pequenas e médias, e simultaneamente se criou uma possibilidade muito grande dos grandes grupos econômicos não pagarem impostos. Então são essas três vertentes, e nós teríamos ainda uma quarta vertente, além da questão tributária, além da questão dos salários, além da questão dos serviços, nós temos ainda que pensar na questão das oportunidades. E aí entra a questão de você ter universidades, centros de ciência e tecnologia, de pesquisa, para que o país realmente se desenvolva para todos e como um conjunto de coisas. E isso só pode ser feito
no Congresso Nacional. Né? São emendas, são leis que precisam. Então, o primeiro desafio é revogar a emenda 95. Sem revogar isso e sem mudar o modelo econômico, não tem solução para o Brasil. Fica tudo travado e não funciona. E nós vamos continuar em recessão e vamos continuar com desemprego. Inclusive, a próxima pergunta, se você é uma pessoa apta, ele já envolveu na resposta, você está apto para alterar significativamente a vida do cidadão brasileiro. E quem você apoia para presidente, senador, governador e deputado estadual? Então, eu digo assim, se eu quero ser deputado e digo claramente o que vou fazer e as teses que eu defendo. E digo principalmente o que eu não vou fazer. Esse é o compromisso. Eu não vou vender o mandato. Eu não vou ficar a serviço dos grandes grupos econômicos, como acontece hoje com a maioria do parlamento brasileiro. Vou te dar um exemplo. Recentemente aprovaram a medida provisória 795. O que diz essa medida provisória? Que as grandes petroleiras que exploram o pré-sal, as 7 irmãs lá, Shell, Esso e tal, ficam isentas de imposto de renda até 2040. Imposto de renda e imposto de importação. Essa renúncia fiscal, isso é, dinheiro que se deixa de arrecadar, que sai dos cofres públicos, que poderia financiar educação, saúde, vai para o bolso das multinacionais. É R$1 trilhão. Esse tipo de coisa eu não vou negociar no meu mandato. Eu quero fazer um mandato popular voltado para o interesse da maioria. Eu quero ter independência para votar. Então é muito importante, quando você for escolher o seu deputado para votar, ver como que ele votou na emenda 95, na medida provisória 795, na entrega do pré-sal. Levanta a capivara do sujeito. Isso é importante. Isso não quer dizer que se você votar em alguém que nunca foi também, você vai escolher bem. Eu acho que tem que levantar a capivara de todo mundo, né? Eu faço questão que examine e digo claramente as teses. E respondendo à tua pergunta, que eu divaguei, na verdade eu apoio o modelo que é um modelo desenvolvimentista, nacionalista, né? Distributivo, que distribui a renda, que foi o modelo econômico que foi proposto e executado no país nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Um governo de inclusão, de geração de empregos, de geração de oportunidades, um governo que possibilite a distribuição da renda, a valorização do salário mínimo. Eu defendo isso. Eu acho que o Brasil precisa voltar a crescer, a gerar emprego, a distribuir rendas e oportunidades. Por isso eu apoio o presidente Lula. Eu acho que as teses que estão contempladas no programa de governo vão aprofundar aquelas medidas que foram feitas nos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores. Eu acredito nisso e é por isso que eu estou nesse projeto. É possível fazer. Há a possibilidade, por exemplo, do presidente Lula ser candidato, mesmo preso, assim, como que está essa relação dele com os outros candidatos? Como que está? Ele está apto ou não? O presidente Lula está apto, ele está registrado. Hoje ele é candidato, ele foi registrado pelo Partido dos Trabalhadores, aliás, num grande movimento, né? Milhares de brasileiros foram ao Tribunal Superior Eleitoral levar o registro do presidente Lula. Ele está em pleno gozo dos direitos políticos, ele não perdeu os direitos políticos. A condenação do Lula, muito questionável, não sou eu que digo. Foi condenado em várias instâncias, né? 2 instâncias, mais uma condenação questionável. Eu recomendo, inclusive, aos teus espectadores que leiam um livro chamado Comentários de uma Sentença Anunciada. É um livro da editora Praxis que reúne artigos de mais de uma centena de juristas criticando o processo. Mas ele está condenado em 2 instâncias, cabe recurso a mais 2 instâncias e não perdeu os direitos políticos. Inclusive, recentemente, o próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU, né, fez ao Brasil uma imposição para que ele garanta os direitos políticos do presidente Lula. Então nós não temos nenhuma dúvida. Nós vamos defender a candidatura do Lula até o final. Senador? Senador Eduardo Suplicy e Gilmar Tato.
Governador? Governador Marinho, que tem o compromisso de dobrar o salário dos professores no estado durante o mandato dele e de transformar as nossas escolas em centros de educação, de cultura, para a gente enfrentar a grande violência que sofre a maioria da nossa juventude, especialmente na periferia das grandes e médias cidades. Deputado estadual? Deputado estadual, nós temos 3 dobradas com 3 companheiros do Partido dos Trabalhadores. Com o Enio Tato, que já é deputado, né? Com o Luiz Turco, também, que já é deputado e está nos ajudando, e com o Emídio, que é hoje, que foi prefeito de Osasco e é candidato a deputado estadual. E para deputado federal? Quem? Para deputado federal, não tem dúvida, 13,75, não vamos esquecer, eu conto com o voto e o apoio de todos. Lembrando vocês aí que o que faz um deputado federal? Ele propõe e modifica as leis, aprova e discute leis, fiscaliza o governo com o Tribunal de Contas da União, investiga denúncias nas CPIs, autoriza a abertura de processos contra o presidente da República, propõe emendas parlamentares e aprova o orçamento da União. Cobra prestações de contas do presidente da República. Ele está ali cobrando o deputado federal. E você falou já está a questão sim, que é sobre a geração de empregos, você já falou no seu plano de governo, no seu plano de ação. Eu quero deixar, porque o jogo rápido é rápido, é muito rápido, né Mário? Passou muito rápido. Eu quero deixar você, assim, deixa uma mensagem para a população aí, suas considerações finais, e a gente já finaliza o jogo rápido. Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite, agradecer ao seu espectador, ao telespectador da TV SAM pela atenção e dizer que é o seguinte, isso tudo que você falou é o que o Congresso deveria fazer, mas que não tem feito. Não funciona. Não funciona. Nosso Congresso, infelizmente, tem uma maioria ampla de parlamentares que estão a serviço do grande capital financeiro. Transformaram o parlamento num grande balcão de negócios. Ou mudamos isso, ou esqueçam. Qualquer que seja, o próximo presidente da República terá sérias dificuldades para governar no interesse da maioria. Muito obrigado pela sua ilustre presença, Mário Ferreira. Eu te agradeço. Candidato a deputado federal. E o Jogo Rápido vai ficando por aqui. Eleições 2018 tá aí. Jogo Rápido ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua audiência. Até mais, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até.